Amém. Obrigado, Rubens. Irmãos, vamos para o nosso estudo. Hoje nós continuaremos aí fechando aí estamos falando sobre a devocional no projeto Discipulado, né? A importância da devocional para nós que pretendemos fazer discipulado. Então, nós precisamos ter essa nossa comunhão com Deus para que nós possamos ser servos, servir a Deus, né? Mas por que isso? Porque a obra é dele e nós precisamos estar aptos. E nós estamos falando aí da parte final da devocional, que é a oração, ok? E nós tratamos aqui nos 2 últimos encontros sobre os tipos de oração. Tratamos aqui e falamos que oração não é reza, não é repetição, não é uma caixinha de coisa que nós falamos e Deus está comprometido conosco. Não. Oração é comunhão com Deus, é diálogo. E nós tratamos aqui apenas 5 tipos de orações: petições, intercessões, gratidões, adorações e confissões. Tem outros, mas essencialmente esse que nós conversamos um pouco mais, além de falarmos da oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, uma oração emblemática que às vezes nos coloca em situação difícil, de a gente orar ela na integridade, orar com consciência, né? E o cristão, ele tem que viver de maneira consciente, porque ele sabe, ele recebeu o Espírito Santo, ele sabe que a vida dele está diante de Deus em todo o tempo, ele é avesso, nós somos avessos diante de Deus, não podemos esconder nada. Aliás, a palavra que nós falamos, ele já sabia antes de sair da nossa boca. Então, não temos que ficar nos escondendo. Então, o crente, ele tem que viver no mundo de maneira consciente. E se o crente for crente, o mundo vira maravilha, vira o céu aqui na terra. Porque se todo mundo for crente, vai seguir a palavra de Deus, vai ser bênção, vai obedecer a Deus, vão cumprir, nós vamos voltar todo mundo lá para o Éden, onde nós caímos por conta do pecado. Então, a nossa luta hoje é voltar para o paraíso, onde nós caímos. E a palavra de Deus, a importância dela está nisso, de nos recolocar no caminho santo. Simples, né? Mais ou menos. Eu estava falando sobre oração, e depois nós ficamos hoje de falar sobre que tem oração que Deus não ouve, não que ele seja surdo, não, mas ele não atende. Nós vamos ver aqui alguns textos para isso. Mas antes, feche os olhos aí, vamos conversar com ele. Paizinho, nós queremos te agradecer por essa hora que o Senhor nos preparou, de estarmos aqui em comunhão com o teu povo, esse povo que o Senhor reuniu online nesse momento, para que juntos aqui pudéssemos ser ministrados pelo teu próprio Espírito Santo. Vamos aqui a penetrar um pouquinho na tua palavra e já pedimos a tua instrução. A tua palavra já nos disse que ela é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, e que o Senhor nos ajude nessa hora. E que as obscuridades, os lugares nefastos, os quartinhos escuros da nossa alma, a tua palavra possa clarear, Senhor, e nos libertar. Ela tem esse poder, essa factibilidade de salvar-nos de nós mesmos. Te louvamos, ó Deus, por isso. E que ela tenha cada vez mais guarida em nossos corações e também na nossa mente, às vezes tão racionalizada. Suplicamos a tua presença, a tua direção, ó Espírito Santo, ó Jesus querido, ó Deus amado. No nome santo de Jesus, nosso Redentor. Amém. Então, quando que a oração não é ouvida? Já disse, né? Vou repetir, que Deus não é surdo, mas tem oração que ele não escuta. Por isso que ele fala que não é reza. Ele não gosta de quem fica fazendo vãs repetições, né? Reza, repete lá 50 versículos, lá 50 mandinga, vira uma mandinga, porque Deus... Aliás, o Senhor Jesus, aliás, o Espírito Santo de Deus tem falado há muito tempo. Já no Antigo Testamento, os profetas, ele falavam assim, olha, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor. Eu estou aqui, ó. É só Senhor, 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 mas é muita injustiça no meio do povo.
O pobrezinho lá está sem chinelinho no pé. E vocês são santos. A injustiça é pecado. A injustiça social é pecado. Mostra a nossa mazela. Abra sua Bíblia, primeiramente, em Tiago. Vamos começar com Tiago, o homem que fala que a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 1. Vamos ler dos versos 5 ao 8. Acho que todo mundo está em casa, tem Bíblia, pelo menos umas 3, 4 Bíblias em casa, né? Tiago, capítulo 1. Primeiro Tiago. Quem achou aí, por favor? Levanta o dedinho. Beleza. Então, leia para mim, Toninho. Capítulo 1, do verso 5 a 8, por favor. De 5 a 8. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Perdão, pastor. Até 8. Até 8. Até 8, desculpa. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Obrigado, Toninho. Esse texto aqui, irmãos, Tiago, ele está falando com a gente, né? Quem ele está colocando aqui? Quem que é essa pessoa aqui? É um ansioso, extremado, e que quer resolver tudo pelas suas próprias mãos. Ânimo dobre. Tem um ânimo que varia. Conforme o vento, ele vai para lá e para cá. Né? Ele não tem convicção de nada. Deus não gosta muito disso. Está mostrando aqui. Então, ele já fala assim, ó, você quer sabedoria? Pede, que eu dou. Como? Liberalmente. Ou seja, a pessoa, para servir a Deus, para viver, precisa ter sabedoria. Aliás, irmãos, hoje, especialmente hoje, nós percebemos que há muita gente perdida por aí. Quando a gente sai por aí para trabalhar, para algum canto, a gente vê as pessoas vivendo de qualquer jeito. Como se está tudo bem, o coronavírus é o nosso amiguinho, nós mandamos nele, né? As pessoas, mas por que? Eu estava fazendo uma reflexão, por que as pessoas, de maneira as pessoas até mais simples, estão sendo mais afetadas? Porque elas, infelizmente, acabam confiando nos seus líderes, na liderança política, econômica, no sacerdote da sua igreja, e aí ela acaba se dando mal. A palavra já me fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, o povo precisa de liderança. Né? A nossa família precisa de um esteio. Não pode ser de qualquer jeito, cada um faz o que quer. Na igreja, na sociedade, no trabalho, nos governos. Por isso que o povo de Deus tem que ser orientado por Deus. Né? Nós conhecemos um pouquinho da história da monarquia, quando começou a monarquia no povo de Deus. Antes, o povo de Deus era dirigido pelos juízes. Deus escolhia lá o seu servo e ministrava a partir desse servo. Mas o povo de Deus olhou para o vizinho, eles tinham reis e queriam também reis. Acharam bonito, realeza lá, tal. Vão ver lá em Juízes como é que funciona isso. Vocês querem rei? Igual o vizinho? Aí você vai ter que pagar imposto, etc, etc, etc. Então, tá bom. Então, nós vemos que as pessoas estão perdidas, não têm liderança. Né? Se a liderança não tiver juízo, o povo perece. Não tem nada demais, esse vírusinho aí, né? Está aumentando aí as mortes. A Deus fala assim, peça sabedoria.
Para quem está na frente do povo, de um projeto, precisa de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para vivermos, para fazermos tudo. Sabedoria vem do alto. Né? Nós lemos, a Sônia leu aqui no Salmo 119, que aquele que é ordenado pela palavra de Deus tem mais sabedoria que os próprios idosos, que já viveram bastante, têm experiência para contar, pode ajudar muito os mais jovens, mas especialmente, independente de idade, aquele que tem a palavra de Deus como a sua premissa, ele se torna sábio. É o que Jesus está falando aqui, através do seu irmão, Tiago. Quer sabedoria? Peça a Deus. E ele continua falando aqui, ó, né? Só que você peça, mas sem duvidar. Porque se você pedir de qualquer jeito, eu não vou te dar. É oração que não tem fundamento. Tá entendendo, irmão? Você pediu qualquer... Não, vou pedir porque eu vou pedir. Aí eu quero pedir mesmo, eu gosto de pedir, sou pedilão e vamos lá. Não tem fé, não brinca com Deus. Porque quando nós oramos, nós estamos falando com o Pai Celestial. Aliás, ele já fala lá no seu mandamento, não tome meu nome em vão. Já começa por aí. As coisas de Deus é ordenada. Deus é soberano. Ele não é amiguinho ou amiguinha. Ele é Deus. Ele quer ser íntimo com a gente. Ele quer nos abençoar muito. Mas, às vezes, nós não respeitamos a Ele. Né? Como não respeitamos os pais, os nossos líderes, os nossos patrões, não respeitamos. E não respeitamos Deus também. Aliás, quem tem dificuldade com a autoridade do outro, porque não começa por Deus. Aliás, tem gente que tem dificuldade com Deus porque tem dificuldade com os pais aqui na sua casa. O ego é tão grande que ele acha que não precisa de ninguém. Então, ele começa por Deus. E a palavra me fala que a humildade é o caminho para a sabedoria, para a felicidade. No seu tempo, ele exalta o respeito uns aos outros. Considerar o outro superior. O caminho do Senhor é inverso do que muitas vezes nós pensamos. Então, o homem de espírito dobre, de ânimo dobre, é inconstante. Barata tonta. Vou usar aqui uma frase da minha mãe. Parece uma barata tonta. Você está ali, se jogou onde você decide, ela fica, né? Até virar de costas e pronto. Acabou a vidinha dela. É o homem de espírito dobre, levado por qualquer ventinha de doutrina. Nós vamos chegar num texto aqui, mais para frente, de que nós não podemos ser manipulados. Temos que conhecer a palavra de Deus. Outro texto que eu quero que leia ainda, Tiago. Toninho, está em Tiago aí, né? Capítulo 1. Agora, capítulo 4, só o verso 3, por favor. 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Isso, aqui tranquilo, né? O que é isso, pastor? Está falando assim, ó, você pede, mas você não sei para que você é muito egoísta, meu filho. Está querendo tudo para você, para esbanjar. E tem um monte de situações aí. Tem gente que acha que Deus deu prosperidade para ele, que ele acha que é porque ele é mais bonito, é a única bolacha do pacote. Não, ele está sendo abençoado para abençoar. E acha que, não, porque é a minha capacidade, os meus esforços, tudo bem, você se esforça, você vai chegar lá. Mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você é um pedaço de carne só. Os mortos, você está morto. Sem Jesus, você está morto. E a sua riqueza não vai levar você para lugar diferente nenhum daquele previsto, aqueles que não reconhecem o senhorio do Senhor Jesus. E ele dá a prosperidade também para quem ele quiser. Ele fala também, até para a gente, que aos seus ele dá enquanto dorme. Às vezes, ele usa do ímpio para nos abençoar. Verdade. Viu? Eu tenho visto isso na minha caminhada pastoral. Deus nos abençoa, abençoa a sua igreja, a igreja verdadeira. Ele prepara os recursos. Basta a gente não colocar o coraçãozinho no dinheiro. Maldito amor ao dinheiro. O dinheiro é bênção, mas o amor a ele é a base de todos os pecados. O amor ao dinheiro.
Então, aquele que é próspero tem que entender que a prosperidade é Deus que deu. Então, se Deus deu a prosperidade, então eu vou distribuir. E quando ele faz isso liberalmente, Deus é liberal, e quer que nós sejamos liberais. Ele também nos soma, nos abençoa. É o segredo da prosperidade. Quanto mais você tem, mais você dá. E mais vai ter. O coração não está naquilo, e sim no Senhor. Que fez todas as coisas. Do Senhor são todas as coisas. Davi, do Senhor são todas as coisas. Não posso dar nada porque é do Senhor. Ele me deu, então eu só devolvo. Então, quando eu dou alguma coisa para alguém, eu estou devolvendo. Uma vez certa pessoa falou assim, pastor, não, o senhor precisa cobrar. Eu falei, não, querido, não vou cobrar nada, não, porque eu tenho recebido demais. Deus é bom. E eu faço isso, irmãos, porque eu, com muita humildade. Nós precisamos ter essa consciência que se nós temos alguma coisa, algum conhecimento, temos algo que pode abençoar o outro, não temos que pensar só no dinheiro. Precisamos do dinheiro, do salário. Mas não precisamos acumular tanto. Precisamos olhar para o próximo, para o outro. Abra sua Bíblia, agora em 1 João, bem pertinho, aí só folha um pouquinho aí. Você vai cruzar com o seu Pedro, primeira carta de Pedro. 1 João agora, 1 João. Pula o seu Pedro, aí vai para João. Capítulo 5. O último capítulo da primeira epístola de João. Deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui para ler esse texto aqui. Não foge não, hein? Fica aí. A Beli está até desligada. A Beli até desligou e sumiu, a Beli. Você não faz isso. Aqui. Tá aí? Ah, a Bianca já achou, né? Antônio. Antônio. Avisei. 1 João, capítulo 5, texto muito conhecido, versos 14 e 15, por favor. Ixi, amor, leia que eu tô sem óculos. Pronto, já colocou em confusão. 14 e 15. Quer escolher outro, pastor? 1 João 5. Não, pode ler, por favor. É bom quando as crianças participam. Pode ler, pastor? Pode ler, por favor. João 14. 14 e 15, né? Isso. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabermos que ele nos ouve enquanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Que coisa linda, amém. Obrigado, Toninho. Fantástico. Esse texto, gente, eu amo esse Deus, porque ele, você quer alguma coisa? Tem que ser segundo a minha vontade. A gente tem que voltar lá para o texto anterior, sabedoria. E depois, você pede e não recebe porque você pede qualquer porcaria, bugiganga, né? Aí você escuta uns caras falando assim, não, você tem que pedir aquilo que você quer, até a cor, o ano, sabe? Você tem que pedir mesmo, como, sabe? Meu Deus! Deus não é mais Deus, nós cantamos Deus, somente Deus. Buscar o Senhor, enquanto se pode deixar, buscar enquanto está perto. Mas ele em primeiro lugar, para que as demais coisas... Eu tenho um amigo, já falei para vocês, tem um amigo que é pastor também, grande amigo, ele falou assim, Mário, não peço nada, porque Deus é tão bom comigo. E o cara é bom, hein? É próspero. Eu não peço nada, eu só agradeço. É um segredo, irmãos. Que coisa que a gente pode pedir? Paciência. Isso ninguém pede, né? Senhor, me dá sabedoria. Ele fala para se pedir. Me dá paciência, Senhor. Me dá tranquilidade para eu aguentar aquela pessoa lá. Vão pedir paciência. Senhor, me dá santidade, Senhor. Me faz santo. Alguém já orou assim? Você já orou assim? Senhor, me faz santo. Eu quero ser santo, Senhor. Quero que alguém me toque, seja curado. O espírito de demônio vai cair, sai correndo. O coronavírus,
Já oramos assim, pedindo santidade? Vamos para Mateus, vamos voltar aqui, ficou mais fácil agora, né? Mateus capítulo 21. A Bíblia inteira, irmãos, é recheada. A gente vai ler alguns textos só, não dá, porque é muita coisa que fala sobre a oração que Deus não ouve. Mateus 21, apenas o verso 22. A Cris vai ler para mim lá. Vai pegar a Bíblia da mãe dela, dá um cola na sua mãe aí, rouba a Bíblia dela. Mateus 21, verso 22, por favor, Cris. Vamos essa mocinha aí. Mateus 21, 22. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Olha, isso aí todo mundo conhece, né? Então, se eu crer, eu vou receber. Tá bom, você crê no quê? Beleza. Irmãos, essa palavrinha aí, crer, olha só como ela é tão importante, emblemática, poderosa. É que nem fé, crer. Aquele que crê será salvo, vai resolver a sua vida eterna em crer em Jesus. Mas o que é isso? O crente tem que ter o quê? Consciência. Por isso que eu falei aqui no começo que nós precisamos ter uma vida de consciência. Porque o mundo o Senhor nos coloca no mundo aberto assim. Você vai viver a sua vida, eu te fiz, tudo aqui é para você, para te servir, viu? As florestas para te servir, os rios, os animaizinhos para te servir. Eu fiz tudo para que você seja feliz. Seja consciente. Só que nós estamos arrebentando tudo e todos. Perdemos a consciência. Tanto é que fomos expulsos do paraíso. Estamos nessa loucura aqui. Mas graças a Jesus Cristo, nós nos reencontramos com Deus e estamos aqui. Até que a gente possa voltar a viver aquela vida plena. E não vai ser qualquer vidinha, não, viu, irmãos? Vida eterna e vai ser a vida que nós nem imaginamos. Não vai ser uma vida monótona, não, viu? Tem gente que ir pro céu é ficar que nem um anjinho, asinha, viajando para lá e para cá. É vida, irmãos. Se nós já amamos, gostamos dessa vida aqui, imagine uma eternidade com vida perfeita. Plenitude, não vai ter mais lágrima, dor, não vai ter enfermidade. O leão vai comer com a corça? Acho que vai ter zoológico no céu, né? Ele fez animaizinhos que nós amamos. Então, se você pedir crendo, esse crendo aqui é a vontade de Deus. Como é que eu vou saber? Comunhão. É comunhão. Sabe aquela conversa que você tem com seu filho, você teve com seu pai, ou com a pessoa que você respeita muito, você fica... É uma conversa assim de gente grande. É a nossa oração com Deus. Você conversa com gente grande, não vai ficar com besteirinha. E nós temos que tomar cuidado para a gente... E aí, como a gente vai saber o que falar? Falando. Por isso que eu falei aqui faz tempinho, aqui brigaram comigo, nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar, não, porque não sabemos. Nós não sabemos como conversar com o Pai. Mas a gente vai aprendendo aos poucos, vai insistindo, e sabendo que nós... Tem coisa que a gente vai falar e ele fala assim, não, filho, isso não. Você está pedindo isso, mas isso não vou te dar. Porque não é a minha vontade. Né? Como nós vamos entender e aceitar isso? Nós temos que aceitar. Vamos ver alguns exemplos na própria Escritura Sagrada. O mais comum conhecido deles todos, que sofreu muito, Jó. Ele chegou no período da vida dele, depois que perdeu tudo, ele falou assim, Deus deu, Deus tira. E aí, no finalzinho do seu texto, ele fala lá no último capítulo, que, olha, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, como a maioria de nós, mas agora de contigo estar, de contigo andar, de contigo caminhar, de contigo prosear. Jó chegou a um nível tal que ele chega a orar, interceder pelos seus amigos que criticaram ele. E ele estava na pior. Ele intercedeu pelos amigos que estavam tranquilos,
Ele, na pior, ainda orou pelos amigos. Deus é Deus. Então, eu vou pedir o quê? Vou pedir, mas segundo a vontade de Deus. Jesus nos ensina isso. Pai, seja feita a tua vontade. A minha vontade é essa, mas seja feita a tua vontade, porque ele sabe a extensão de tudo. De tudo mais. E último textozinho aqui para a gente começar a ir para o outro lado. 1 Pedro. Lembra que nós passamos por... então, a gente vai aprendendo a mexer com a Bíblia. Primeira, volta para Pedrão agora, até pertinho de João. Chegou no João, volta um pouquinho. 1 Pedro, só um versículo, capítulo 3. Vou ver quem está dormindo aqui. Tem um monte de gente dormindo aqui. Rubens, por favor. 1 Pedro 3, verso 7. Apenas o verso 7. Primeira Pedro, né? Isso, 1 Pedro, 3:7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não interrompam as vossas orações. Então, aí aquela coisa assim da comunhão em casa, né? Família. Então, vamos conversar com Deus? Vamos lá. Para não interromper a comunhão com Deus. Fazer a coisa mecanicamente não resolve nada, né? E esse texto, ele é tão emblemático, irmãos, que a gente precisa olhar com carinho para ele. Rubens já leu. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai aqui mais fisicamente, tratai como dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, para que você não perca um projeto que você tem. Você tem um projeto, aí você desconsidera a sua família, e aí você está orando, porque eu quero, e não vai acontecer muita coisa diferente na sua vida, não. É comunhão. O crente, ele tem que ser crente em todos os aspectos da vida, em todas as nuances, em todos os segmentos da vida. Ela é crente em casa, principalmente. Aliás, o lugar mais difícil é ser crente em casa. Depois, no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus amigos, onde for. Você tem que ser crente, para que as suas orações sejam ouvidas. É isso que o texto está nos ajudando a entender aqui. Eu vou para a igreja hoje porque eu vou pedir umas coisas para o Senhor, mas ele vive de qualquer jeito, em coerência. Não se briga com Deus. É disso que ele está falando aqui. Tem que tratar todo mundo com dignidade, respeitando uns aos outros. O marido respeitando a esposa respeitando o marido, os filhos respeitando os pais, para que Deus possa, nessa coerência de santidade, de respeito, dignidade, o marido espanca a esposa em casa e depois vai para o culto. Não ore, viu? Só não sei para pedir perdão. Porque a mulher tinha que ir para a delegacia. Não vai ouvir essa oração. A não ser que seja para pedir perdão. Queridos, desfocando um pouquinho aqui, já indo para a última parte, recapitulando, nós estamos falando sobre oração. Agora, a oração que Deus não ouve. Para nos auxiliar um pouquinho na nossa fixação, para que essa prática devocional seja mais recorrente, uma coisa mais natural, nós precisamos reforçar alguns valores e alguns princípios, para que se torne natural isso. Tem coisa na nossa vida que só vai mudar se nós reforçarmos os novos hábitos. Temos que reforçar, porque nós aprendemos um jeito que agora para mudar é difícil. Temos que reforçar. O que é o normal?
é não darmos sequência naquilo que nós começamos a fazer, e que é difícil e que não é comum, então a gente não dá sequência. O pastor falou lá, é muito legal, mas não é bem assim, não. Né? É que nem aquela história assim, o jejum é legal, né? Mas eu não faço, não. Você sabe o objetivo do jejum? Então, começa a pensar nisso. O jejum é para eu conseguir bênção de Deus. Não. É para eu perder peso. Não. Ajuda, mas não. É para eu mostrar para Deus que Ele manda, que Ele sabe tudo, que Ele é Deus e eu sou porcaria de uma carne que se ficar muito tempo sem comer, morre. E aí, nessa comunhão com Deus, porque o meu espírito vai, a minha carne cai e o meu espírito fica forte. Jejum e oração. É para mostrar a nossa humildade, devoção, adoração a Deus. E querer o quê? Comunhão com Ele. Querer sabedoria dEle. Não é à toa que os servos de Deus jejuavam. E é oportuno. O próprio Jesus ensinou aos seus discípulos que tem castas de demônios que só são expulsas com jejum e oração, mas coisa levada a séria. Os demônios têm seus poderes. Não é à toa que o mundo está assim. Ou você acha que estão brincando aqui no mundo? Quando Jesus fala assim, no mundo, 3 aflições, e que o mundo jaz no maligno. Ele sabe que está brincando? Não, pastor, isso aí é coisa dos pentecostais. Não, querido. Palavra de Jesus. O mundo jaz, está morto. Aquele que não tem Jesus está morto no maligno. Pode estar vendo uma boa vida, mas está morto. Está esperando aquele dia para ir para outro lugar. Então, o normal, querido, a gente não ligar muito para nada disso. É a gente manter a nossa vidinha, não orar, não fazer devocional, não dar valor para a Bíblia. Aquilo que Jesus falou, legal. Mas virou a página aqui, o pastor desligou aqui online, acabou, tá tudo, volta tudo normal. Isso é o normal. Nós precisamos de um novo normal, já viu isso? Precisamos de um novo normal, para nós termos comunhão com Deus, para termos nossa devocional, precisamos mudar. E às vezes a mudança mexe com a estrutura. Então precisamos arrumar um horáriozinho, não sei como é a sua vida aí, mas você precisa arrumar um horáriozinho para você conversar com Deus. Você quer ter uma vida diferente? Conversar com Deus. Você quer ter um projeto diferente? Conversa com Deus. Você quer chegar lá naquele objetivo lá? Fala com Ele. Para que tudo se torne uma prática, bons hábitos adquiridos, e assim nós vamos estreitando esse caminho com o Senhor. Começa a conversar mais com o Senhor. Tem que ser uma ligação, primeiro vertical, e depois aqui, ó. Para a gente ter as nossas orações ouvidas, lembra da família, do marido, da esposa? Para que Deus não concele a sua oração, tem que ter comunhão com Deus, e depois aqui, ó, na sequência. Por isso que a palavra fala, cuide bem um dos outros, marido ama a sua esposa, esposa seja fiel ao seu marido, filhos, obedeça aos seus pais, pais, não irritei vossos filhos. Essa comunhão aqui, mas começa com a vertical, com o Senhor, ok? Então, o que é devocional? É prática de ligação com Deus e dedicação pessoal. É prática de comunhão com Deus e dedicação pessoal. Estou me dedicando a mim, amor próprio, viu? Então, vou fazer a minha devocional. Porque eu quero arrancar de Deus umas coisas. Não, querido, volta tudo de novo. Volta. Está voltando ao vômito, que nem cachorro faz. Devocional é prática de comunhão com Deus, ligação com Deus e dedicação pessoal. É minha vida. Para eu ser uma bênção, eu tenho que primeiro me abençoar, ser abençoado. Modelo. Aliás, o mundo precisa muito de modelo. E nós podemos ser esse modelo. Dá trabalho? Pouco.
Dá sim. Quando as pessoas começarem a olhar para mim e para você, elas vão ver um modelo. Agora, qual modelo? Não estou falando de manequim, não, viu? Esbeltozinho, não é isso que estou falando, não. Para o modelo de dignidade, de santidade, de bons hábitos, de bom procedimento. As pessoas, você vai falar as coisas, as pessoas vão ouvir você, não vai ficar. Chegou o Chatildo aí, ó. O que envolve o devocional? Ler diariamente a palavra, fazendo as suas anotações, aquilo que o Senhor enviou para você. Quando você começar a ler a palavra de Deus com essa frequência, você vai ter duas coisas especiais acontecendo na sua vida. Aliás, 3. Bem presbiteriano, né? 3. Profecia. Deus vai estar te mostrando profecias, revelando para você profecias, as promessas dele. Ele vai te mostrar o cuidado que ele tem com você, conosco. 3 coisas. Ele vai te revelar as profecias. Eu quero uma profecia. Começa a estudar a Bíblia. Começa a orar. Ele vai te revelar as promessas dele. E olha, ele prometeu, acabou. E vai te mostrar os cuidados que ele tem com você, com toda a sua casa, com todo o seu povo. E os tipos de oração, irmão, nós já vimos aqui o modelo, é a oração do Pai Nosso, né? As petições, as intercessões, a confissão, gratidão, adoração, e aquela que, sem objetivo e sem fé, não é ouvida. Tem que tomar cuidado. Não é tudo que eu falo, já chegou, foi recolhido lá, e ele registrou, e não. Oração que, como diz o não sai do teto. Por quê? Motivação errada. Ou seja, tem empecilhos à oração, que nós já elencamos. E eu queria, para fechando já, os empecilhos da oração, eu queria colocar mais algumas coisinhas aqui, para a gente sair desse normal, que é não fazer nada. A preguiça, a acomodação, ser religioso, aquela coisa assim, sacerdotal, que olha por mim, olha que legal, faço parte de um grupo, eu estou na igreja ali e tal, e sou abençoado, aquela coisa meio por osmose, sabe? Química, osmose, eu vou enxugando assim, não acontece, viu? O Espírito Santo de Deus não trabalha assim. Quando eu abro o coração é diferente. Aí é completo. Então nós precisamos pensar que o crente ele tem que ser crente consciente, porque Deus é tudo. Ele sabe todas as coisas. Ele é a consciência plena. Não só a consciência, mas como a gente estuda em psicanálise, ele é o subconsciente também. Ele sabe tudo o que nós temos dentro de nós. O gigantesco subconsciente, o gigantesco inconsciente, que se todo mundo visse que tem dentro de nós, ninguém ia suportar ninguém. Mas Deus conhece. Só os terapeutas aqui conseguem acessar algumas coisas, pouquinha coisa. Nós precisamos ser abertos. Abertos. E para terminar, queridos, vou ler aqui mais um texto, fechando já mesmo, agora de verdade, verdadeira. Salmo 40. Todo mundo conhece esse salmo, né? Precisamos confiar em Deus. Oração e fé genuína. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, Jesus, e me firmou os passos. E pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. E aí consegue aqui. Depois você lê. Termina o salmo, é lindo. Esperei confiantemente no Senhor. Então eu oro com fé e espero.
Ele se inclinou. Essa é a certeza do crente, né? Essa é a certeza de que nós devemos orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17, e ter fé, Hebreus 11. Firme convicção das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Isso é fé. Nós não vemos, mas esperamos, porque temos conexão com Deus, que é Espírito. E isso vamos adquirindo na nossa relação de intimidade com Deus. Deixamos a preguiça de lado, o comodismo, e reforçando bons hábitos. Às vezes precisamos mexer na estrutura da casa. Às vezes vamos ter problemas em casa. Porque às vezes as pessoas querem fazer as coisas e não vão te respeitar. Por isso tem que arrumar um cantinho, nós já falamos sobre isso. Arrumar um cantinho, um horário ali para que ninguém te atrapalhe. Nem o cachorrinho. Momento só seu com Deus. Bota lá, amarra o focinho do cachorro lá e... É investimento pessoal. É investimento pessoal. A Sônia está rindo. É investimento pessoal, que a minha vida com Deus, se eu quiser ser bênção, eu preciso primeiro ser abençoado. Essa história de religioso, irmãos, não pega, não cola com Jesus. É intimidade minha, sua, de todos nós. Se nos esforçarmos, o que de fato não é esforço, mas momento de muito prazer, troca, recebimento, vamos estar em crescimento, no conhecimento e sabedoria diante de tudo que nós vivenciamos. Esse crescimento não será mais minha responsabilidade, irmãos. Olha que maravilha! E sim fruto da nossa atuação nessa relação. Então, nós vamos crescer e não vai ser mais responsabilidade minha, mas sim fruto da comunhão com Ele. É a ação dele na minha e na sua vida. Nós vamos crescer e esse crescimento quem vai dar é Ele. O crescimento não vai ser mais responsabilidade nossa, e sim apenas o fruto da nossa dedicação nessa comunhão com o Senhor. Isso é devocional. Nós vamos chegando mais perto dele, ele vai nos ensinando dia a dia, e vamos crescendo. Ao ponto de ele vai nos usando, nos abençoando. Que nós possamos, irmãos, remodelarmos a nossa caminhada, a nossa vida de devocional. É importante retomarmos isso. Ok? A gente vai, no próximo encontro, falar um pouquinho sobre a leitura da palavra. A gente agora vai entrar no como tratar a vida do discipulado. Como voltar ao discipulado, fazer o discipulado. A devocional a gente já aprendeu um pouquinho. Agora é praticarmos a devocional. No próximo encontro falaremos um pouquinho sobre alguns requisitos importantes para o discipulado. Tá bom? Que Deus continue nos abençoando, nos dando esse direcionamento e segredando a nós a sua vontade. Amém?